Tendo como base o clamor pelo sangue de Jesus, além do perdão pelos pecados e a comunhão com o Senhor, quais outros benefícios nós temos ao fazer o ato do clamor pelo sangue de Jesus? Adriel, como se trata de um irmão da minha igreja, né? Isso. Eu sou pastor dele, então vou dirigir a resposta para ele. Perfeitamente. Adriel, o que acontece é o seguinte, na verdade, quando o versículo fala o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, o sentido ali é cada pecado. Ou seja, cada vez que estivermos sujeitos ao pecado, nós então clamamos pelo sangue de Jesus e o benefício é exatamente em razão do pecado, ou seja, o Senhor opera em cima do pecado. Isso é interessante porque os outros benefícios, além desse que o apóstolo João fala, temos comunhão uns com os outros, né? Que é um benefício citado no versículo aqui de João capítulo 1, verso 7. Agora, os outros poderíamos citar, por exemplo, o acesso à presença de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 19, vai nos falar sobre isso. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, né? O novo e vivo caminho que ele nos consagrou. E o versículo continua. Então, esse é outro benefício. Podemos ter acesso à presença do Senhor. Não é um santuário simplesmente humano, físico, mas a comunhão com o Senhor. Então, nós temos uns com os outros, que o apóstolo João fala, temos a comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo, temos acesso a Ele, mas temos outros benefícios também, como, por exemplo, livramentos. Se você, diante da necessidade, é um livramento, um socorro do Senhor. Você clama pelo sangue de Jesus e aí então o Senhor envia esse socorro. Foi o caso da experiência de um jovem, que eu conheci esse jovem, ele era até novo convertido, e ele precisou de um livramento porque ele se viu de repente diante de uma pessoa que fazia parte do passado dele. Era a pessoa que ele vivia aquela vida de pessoa dependente, né? Então sempre vinha uma pessoa para poder atormentá-lo. Mas dessa vez, quando a pessoa apareceu, ele olhou, clamou ao Senhor, disse: mas Senhor, tem misericórdia, eu não sou mais essa pessoa, sou transformado, agora eu pertenço ao Senhor, não devo mais nada a essa pessoa, eu preciso de um livramento. Ele clamou pelo sangue de Jesus, e aquele livramento veio, ele abriu a palavra, o Senhor deu um texto a ele na palavra, e o livramento foi imediato, que de repente ele levantou a cabeça, olhou lá no meio da rua e não viu mais ninguém. Quer dizer, houve um livramento. Mas tem outro benefício também extraordinário, o clamor pelo sangue de Jesus, que é libertação. O que é libertação? Libertação é uma necessidade que nós temos de nos libertarmos de determinadas situações que às vezes nos aprisionam. E isso está relacionado à nossa natureza humana, à nossa falibilidade humana, à nossa condição de falíveis como somos, né? Pessoas humanas. Então nós temos necessidade de libertação. Por exemplo, se você tem alguma coisa que às vezes te prende, atrai sua atenção ou desvia sua atenção daquilo que é o projeto de Deus, você precisa de uma libertação daquilo. Aí o que você faz? Você clama pelo sangue de Jesus: Senhor, me liberta. Aí naquela hora ali, o que aconteceu? Aquilo que te atraía ou aquilo que te desviava a sua atenção, aquilo vai continuar existindo. Mas a operação do Espírito Santo no clamor foi em favor da sua própria vida. Ou seja, você morreu por aquilo. Aquilo vai continuar existindo, mas para você aquilo morreu, porque o Senhor deu a libertação. Então esse é o grande benefício da libertação. O apóstolo Paulo tinha uma experiência notável com isso, porque ele dizia assim: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então quando ele falava do eu, era a sua natureza humana, era a maneira como a sua carne, a sua natureza humana morria. Mas quando ele dizia assim, Cristo vive em mim, aí era a maneira como ele triunfava sobre o pecado. Então, portanto, libertação é outro grande benefício do clamor pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Amém? Está respondido? Amém, pastor, respondido.